Resolução das questões da página 247. Questão 22. Calcule o seno, o cosseno e a tangente, desse ângulo aqui, beta, que é esse ângulo aqui. Aqui temos um triângulo retângulo, Então, para calcular o seno, o cosseno e a tangente, desse ângulo beta. Então, primeira coisa a se fazer aqui, é descobrir as medidas, dos lados desse triângulo. Como é um triângulo retângulo, então nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir esse lado aqui, Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, x mais x elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa elevada ao quadrado, que é 12. Então, desenvolvendo, temos que x ao quadrado mais 8 ao quadrado 64, 12 ao quadrado 144. Tá positivo, passa para o lado de cá, negativo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 menos 64, 80. X, o expoente aqui passa como ser a raiz do outro lado, Então, x igual a raiz quadrada de 80. 80 nós podemos reescrever como sendo fatorando, e vamos ter 4 vezes 4 vezes 5. Que isso é a mesma coisa que eu ter 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 5. Podemos cancelar esse 2 com o índice da raiz, então o 4 sai para fora e a resposta vai ser 4 raiz de 5. Então, esse lado aqui mede 4 raiz de 5, Então, o seno de um ângulo, no caso, o seno desse ângulo beta aqui, vai ser, o que é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo, é o cateto oposto ao ângulo, Então, o cateto que vai ficar de frente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto, que nós acabamos de encontrar é 4 raiz de 5 dividido por 12. Podemos simplificar por 4, no numerador e no denominador, e vamos ficar com raiz de 5 sobre 3. Resposta aí do nosso seno de beta. Cosseno de beta é o que? O cosseno de um ângulo é igual a o cateto adjacente a esse ângulo, quer dizer, o cateto que está junto do ângulo, dividido pela hipotenusa, Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente 8, hipotenusa 12. E podemos simplificar por 4, Cima e embaixo também. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Então, cosseno de beta igual a 2/3. Tangente de beta. A tangente de um ângulo é o que? Esse ângulo beta vai ser igual. Tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, É até comum por chamar isso de tangente igual a coca. Temos também que, para reforçar vocês, temos também a palavra só toa, onde esse S é o seno. Então, o seno é o que? Oposto, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o que? O teto tangente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, Só um macete aí para vocês. Então, a tangente é o que? Cateto oposto. Então, cateto oposto é quem? O x, que nós encontramos que é 4 raiz de 5, sobre
sobre o cateto adjacente, que é 8. Aí podemos simplificar por 4 e por 4, né? 4 dividido por 4, 1. Então vai ficar raiz de 5. 8 dividido por 4, 2. Então, tangente de beta é igual a raiz quadrada de 5 sobre 2. Questão 23. Os triângulos a seguir são semelhantes, com razão de semelhança de 3 sobre 2, né? Que é a razão de semelhança entre esses triângulos, né? Então, aí pergunta aqui, que aqui estão os triângulos, né? Aí dá só essa medida desse triângulo e essa medida desse triângulo. Aí, de acordo com as medidas indicadas, calcule o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa, o seno do ângulo beta, o cosseno do ângulo beta e a tangente do ângulo beta, né? Aqui nesses triângulos, né? Como eles são equivalentes, né? Então, nós precisamos só encontrar essas medidas, né? Hipotenusa e dos catetos, né? E utilizar a relação de seno, cosseno e tangente. Observe que eu poderia pegar esse triângulo aqui, né? E girar ele de tal forma, né? Que esse ângulo de 90 graus ia ficar, digamos, na base também. Ficar nesse mesmo sentido aqui, que é para a gente facilitar a compreensão. Porque esse lado, né? Esse lado aqui é referente a esse lado aqui. E esse lado aqui é referente a esse lado aqui. E esse lado aqui, que é entre o ângulo de 90 e o ângulo beta, é referente a esse lado aqui, nesse triângulo menor. Então, vamos achar essas medidas, né, da questão 23 aqui da página 247. Vamos chamar esse cateto aqui de A, essa hipotenusa aqui vamos chamar de B, né? Então, que seria o ângulo beta e aqui o ângulo alfa, né? Esses ângulos, né, eles são iguais, já que os triângulos estão semelhantes, né? E tem uma razão de semelhança entre eles, né? Eles são semelhantes, né, só com a diferença do tamanho, né? Então, aí temos aqui esse cateto aqui que vamos chamar de D e esse cateto aqui vamos chamar de C, né? Aí temos o que? Que a razão de semelhança entre os triângulos é de 3 sobre 2, né? Então, se eu pegar esse lado aqui, tem que estar para esse lado aqui. Então, B sobre 6 raiz de 10 tem que ser igual a razão de semelhança, né? Que é 3 sobre 2. Porque eu sei que eu tenho que colocar esse B aqui em cima. Esse triângulo não é maior e o 3 não é maior que o 2, então obrigatoriamente eu tenho que pegar essa razão aqui, está o triângulo maior dividido pelo triângulo menor, cada lado, né? Então B está para 6 sobre 10, como 3 está para 2. Então a gente faz o que aqui? Multiplica cruzado, né? Eu não precisa, eu poderia multiplicar aqui e aí depois iria trazer esse 2 dividindo de novo. Então isso não tem necessidade. Então vamos só multiplicar esse 6 raiz de 10 vezes o 3. Porque se eu multiplicasse esse 2 por aqui, depois eu teria que fazer o quê? Pegar esse 2 e passar dividindo novamente. Então vamos ganhar tempo, né? Então só eu multiplicar aqui. 6 raiz de 3, 6 raiz de 10 vezes 3 vai dar 18 raiz de 10, né? Aí sobre 2. 18 dividido por 2, 9. Então B é igual a 9 raiz de 10, né? Então já temos um lado ali, né? Temos a hipotenusa do triângulo maior. Então vamos achar o valor de C. O valor de C, né, vai ser esse daqui. Então, como a razão é 3 sobre 2, então o lado maior, né? Então 27 está para C, né?
como 3 está para 2. Então, a gente faz o quê? Aqui a gente vai ter que multiplicar cruzado, né? C vezes 3, 3C. 2 vezes 27, 54, né? Eu tive que multiplicar, né? Porque o C está aqui embaixo. Aí eu teria que trazer o C para cima, né? E para depois passar o 3 dividindo. Então, 3C igual a 27 vezes 2, 54. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, C vai ser igual a 27 dividido por 3, 18, né? Então, C igual a 18. Já temos o valor do C. Então, temos o valor do C, né? Temos o valor também do B, né? Então, como temos o valor do B e esse valor aqui, a gente pode utilizar também o que? Teorema de Pitágoras e encontrar esse A aqui, né? Então, vamos utilizar. Eu poderia também fazer, não poderia, quer dizer, na verdade eu não poderia fazer a relação porque ia ficar A sobre D vai estar A sobre B, A está para D como 3 está para 2. Aí, quando eu multiplicasse cruzado, eu teria duas incógnitas. Teria o A e teria o D, então não conseguiria achar esse valor. Então, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para achar outro valor. Aí, depois que eu achar o outro valor, aí eu posso utilizar normalmente, né, para achar o valor de D, né? Dessa forma que eu achei o valor de B e o valor de C. Então, temos o que? Que a gente achou o valor de B aqui, né? Que é 9 raiz quadrada de 10. Então, temos o que? Utilizando o teorema de Pitágoras, temos que esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então, A ao quadrado mais 27 ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado. Então, A ao quadrado, 27 ao quadrado dá 729, tem que ser igual a 9 raiz de 10 elevado ao quadrado. Então, esse 2 vem para cima do 9, né? Então, vai ficar o quê? A ao quadrado, esse 729, vou passar para o outro lado, né? Ele vai passar, tá somando, vai passar subtraindo. Aí, 9 ao quadrado, 81. Aí o 2 também vem para aqui para a raiz, né? Então, eu vou cancelar esse 2 com a raiz, vai ficar só o 10. Então, vai ficar 81 vezes 10 menos o 729. 81 vezes 10 dá 810 menos 729, né? Que vai ser o valor aqui de A ao quadrado. Então, quando eu fizer a subtração, vai ficar A ao quadrado igual a 81. A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Mas estamos falando de distância, então a gente desconsidera o valor negativo. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 81, A igual a 9. Então, já temos o valor de A, né? Então, o valor de A é 9. Então, 9 está para D. Agora, vamos achar o valor de D. Então, 9 está para D, como 3 está para 2, né? Eu achei o valor de A, né? Então, no lugar do A eu boto 9. Aí faço o quê? D vezes 3, 3D. A gente multiplica cruzado, né? Aí 9 vezes 2, 18. O 3 está multiplicando, passa dividindo. D igual a 18 dividido por 3, D igual a 6. E agora vamos utilizar a nossa relação, já que temos os lados, né? Então, seno do ângulo alfa, né? Então, 9, esse lado aqui é 9, né? O seno desse ângulo, eu poderia também usar essa relação daqui, né? Dá no mesmo resultado, né? Então, mas vamos utilizar esse daqui. Seno, né, desse ângulo é o que? Seno é igual ao cateto oposto, que é 9, dividido pela hipotenusa, que é o B, que foi 9 raiz de 10. Então, é 9 sobre 9 raiz de 10. Simplifica, simplifica. 9 dividido por 9, né? 1. Aí vai ficar 1 sobre raiz de 10. Só que a gente pode racionalizar nosso resultado, né? Como é que nós racionalizamos? Multiplicando
né, em cima e embaixo por raiz de 10. 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Aí raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 10 ao quadrado. Eu cancelaria o quadrado com a raiz e ia ficar só o 10. Então, a resposta é seno de alfa vai ser igual a raiz de 10 sobre 10. Cosseno do ângulo. O cosseno é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A cateto adjacente é 27 e a hipotenusa, né, é o B aqui, que é 9 raiz de 10. Então, cosseno vai ser igual a 27 sobre 9 raiz de 10. 27 dividido por 9, 3, né? Então, 3 sobre raiz de 10. A gente pode racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 10. Vai ficar 3 raiz de 10. Aí raiz de 10 vezes raiz de 10, né? A gente vai ficar 10 raiz quadrada de 10 ao quadrado e cancela. E o 10 sai para fora, né? Então, resposta do cosseno de alfa, 3 raiz quadrada de 10 sobre 10. A letra C, a tangente de alfa. A tangente de alfa é o que? Cateto oposto, né? Que é o A, que nós encontramos que é 9 sobre o cateto adjacente, que é 27. Então, tangente de alfa é igual a 9 sobre 27. Dá para a gente simplificar por 9. 9 dividido por 9, 1. 27 dividido por 9, 3. Então, tangente de alfa igual a 1/3. Seno de beta. Então, agora vamos pegar em relação ao ângulo beta, né? O seno de beta. Então, o ângulo beta estaria aqui, né? Então, seno de beta. Seno de beta é o cateto oposto. Em relação a esse ângulo aqui, o cateto oposto é quem? 27. E a hipotenusa vai permanecer a mesma, né? Hipotenusa é sempre a medida que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, ela não vai mudar. Então, seno de beta é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 27 sobre o valor de B, que é 9 raiz de 10. Letra D aqui, né? Então, seno de beta vai ser igual a 27 sobre 9 raiz quadrada de 10. 27 dividido por 9, 3. 3 raiz quadrada de 10. Então, a gente pode racionalizar multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 10. Vai ficar 3 raiz quadrada de 10. Aí, raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, né? Aquele mesmo procedimento. Vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado. Aí, cancela o expoente do 2, né, com o índice da raiz, então vai ficar só o 10. Então, seno de beta vai ser igual a 3 raiz quadrada de 10 sobre 10. Cosseno de beta. Cosseno é o cateto adjacente, que é o A, né, sobre a hipotenusa, que é o B. O A é 9 e o B é 9 raiz de 10, né, que nós encontramos. Então, o cosseno de beta é igual a 9, né, que é o cateto adjacente, sobre 9 raiz de 10, que é a hipotenusa. Simplifica por 9, 9 dividido por 9 dá 1, né? Então, 1 sobre raiz de 10, e podemos racionalizar, multiplicando por raiz quadrada de 10, em cima e embaixo. Então, vai ficar raiz quadrada de 10, 1 vezes raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, né? Aquele mesmo procedimento, né? Então vai ser igual a 10. Então, cosseno de beta é raiz quadrada de 10 sobre 10. Tangente do ângulo beta. Então, a tangente desse ângulo beta aqui vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser 9. O A, né? Que é 9. É 9. Cateto adjacente vai ser 9. O A é igual a 9. Então, temos que a tangente de beta, cateto oposto 27, cateto adjacente 9. 27 dividido por 9, 3. Então, tangente de beta vai ser igual a 3.